mais um AFcast. Se você não me conhece, meu nome é Ana Ferreira e hoje eu estou aqui com 2 convidados muito especiais. A minha primeira convidada, ela é casada com Jean Miguel, ela é mãe do Tito, ela é ministra de louvor e junto com seu marido, eles são líderes de adolescentes na igreja local. Eu estou falando da Jéssica Miguel. Seja muito bem-vinda, Jé. Obrigada, Ana. Estou com bastante expectativa pela nossa conversa. Amém. Tenho certeza que vai ser algo muito bom. Vai sim. E o meu segundo convidado, eu sou um pouco suspeita para falar, mas ele é um evangelista nato, ele é papai do Joca. Na igreja local, nós somos líderes de jovens e ele tem um plus porque ele é o meu marido. Eu tô falando Elvis Melo. Seja bem-vindo, amor. Muito obrigado, meu amor. Tô muito feliz de estar aqui e tô com bastante expectativa também, né? Como todos, né? Vai ser bênção. Gente, vamos lá. Nós estamos chegando, né, já na nossa primeira conferência de jovens e adolescentes, nossa conferência Imersão. O Senhor nos entregou um tema, Atos dos que Creem, e eu queria que a gente mergulhasse um pouco nesse tema. E para a gente começar, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho daquilo que o Senhor já vem ministrando no coração de vocês, aquilo que o Senhor vem falando com vocês nesses últimos dias. O que Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias a respeito do ID, né? De cumprir o que Ele deixou aqui para nós, para a gente buscar os perdidos, né? E proclamar o Evangelho em todo lugar, nas praças, em todo canto, né? Até os confins da terra. Uhum. O que o senhor tem falado comigo também, eu acho que vem muito de encontro assim, com o que o Elvis falou, sabe? Porque quando a gente fala sobre Atos dos que creem, a gente remete muito a Atos, né? Uhum. O que os discípulos fizeram depois da descida do Espírito Santo e todos os sinais e maravilhas que eles viveram, né? Uhum. E aí, se a gente for parar para pensar, era para a gente estar vivendo basicamente o que eles viveram, né? Uhum. Talvez na mesma intensidade ou até mais. Sim. E aí, se a gente for parar para olhar para nós e para nossa realidade como igreja, como filhos de Deus, né? Talvez a gente não esteja vivendo o que a gente deveria viver como cristão. Uhum. E eu acredito que essa conferência vem para nos chacoalhar mesmo para esse sentido, sabe? De que existem pessoas que não conhecem a Jesus e que esses atos, eles vêm de encontro com esse desejo do Senhor, sabe? De encontrar essas pessoas. E Ele vai usar a gente, né? Não tem outra forma senão as nossas vidas e nós sermos canal, né, para isso acontecer. Então, é isso que o Senhor tem ministrado muito profundo assim no meu coração, de realmente voltar a essas atitudes, sabe? De realmente crer que o Espírito Santo tem poder para fazer grandes coisas no nosso meio e através das nossas vidas. Sim. E já pegando já um gancho nisso que vocês estão falando, né? A gente vê hoje, né? Infelizmente, a gente tem muita facilidade de cair num certo comodismo mesmo da vida cristã, né? Eu tô aqui, aceitei Jesus, né? Tenho certeza da minha salvação e tá tudo certo, enfim. E como que vocês veem essa questão de decidir viver, sabe, nessa vida sobrenatural, nessa vida, viver mesmo assim no poder de Deus, sabe, pronto para obedecer mesmo, com coragem, com ousadia, enfim. Vocês veem isso assim, digamos, aqui, né, entre aspas, um extra da vida cristã, tipo, se eu vivi, legal, mais uma experiência com o Senhor, mas se eu não viver também, tá tudo certo, segue o baile porque eu tô salvo. Enfim, eu queria que vocês compartilhassem a visão de vocês sobre isso, sabe? Se é algo que, se eu quiser, eu vivo, ou se é realmente uma responsabilidade, sabe, de todo cristão. E se isso realmente está disponível para todo cristão, ou não, tem os escolhidos que foram, sabe, reservados para viver o sobrenatural. Gostaria que vocês explorassem um pouquinho isso com a gente. Eu acredito que a Bíblia nos fala, né, que todos aqueles que creem, né, os sinais acompanharão aqueles que creem, né? Então, Deus não tem filho exclusivo, né? Sim. Deus não tem filho exclusivo e é para todos, né? A Bíblia vai falar que
em Joel que Deus ele derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Então, todos nós, né, temos o Espírito Santo dentro de nós. A gente precisa exercer a fé, caminhar com fé e esperar. Deus vai fazer. A gente precisa ser obediente, acordar logo pela manhã e perguntar para o Espírito Santo: e aí, Espírito Santo, o que a gente vai fazer hoje? Como que vai ser nosso dia hoje? E estar atento à voz do Espírito para a gente fazer o que ele pede, né? Muitas vezes no nosso dia a dia a gente já acorda na correria, já deixa de ter aquele tempo com Deus, já pensando no trabalho e algum problema para a gente resolver no dia a dia, e isso acaba nos tirando, né, do propósito de Deus, que é cumprir o que ele tem para nós, né, para cada um dos filhos dele, e a gente acaba caindo muitas vezes nesse comodismo. Estou salvo e é isso, vou continuar aqui no meu trabalho, vou ganhar dinheiro para mim fazer as minhas coisas, vou seguir o cronograma da igreja, vou ir nos domingos, e a gente esquece que, na verdade, é um estilo de vida que a gente tem que ter, né, com o Espírito Santo. Verdade. Aí precisamos, né, ter um relacionamento com Deus semanal, né, diário, todos os dias, não é só no domingo, não é só numa quarta-feira, ou que seja, né, é algo que a gente precisa cultivar, né? Sim, verdade. Até em Atos 1:8, né, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui é Jesus falando para os discípulos, né, quando ele estava subindo aos céus, e ele fala, né, que eles receberiam o Espírito Santo para que eles fossem testemunhas. Então aqui a gente já vê que uma das realmente ações do Espírito em nós é ser testemunha do amor de Cristo, né? Então, se eu sou salvo, eu preciso ser testemunha. Se eu sou salvo e eu recebo o Espírito Santo, isso é para que eu seja testemunha, né? Não teria muita função, vamos dizer assim. Claro, o Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é nosso conselheiro, ele é nosso consolador, mas uma das funções também é para que nós pudéssemos mostrar o amor de Deus, né? O poder de Deus para as pessoas que precisam dele. Então, viver milagres e maravilhas não é só, sabe, viver aquele oba-oba, ou realmente ver o Senhor fazendo grandes coisas e ficar só por isso. É o entendimento de que isso revela quem o Senhor é. E realmente atrai as pessoas para conhecer mais de Deus, né? Se não fosse por esse motivo, não teria acontecido tudo o que aconteceu em Pentecostes, né, em Atos, com os discípulos, com os apóstolos. Então, a gente entender que isso está disponível não só para nós, mas, né, para toda a igreja, para todos os filhos, para todos aqueles que creem, que realmente desejam ser testemunhas de Cristo aqui na Terra, né? E eu acredito que não faça sentido, né, a gente só ser salvo. Né? Senão, a gente ouve muito, né? Se fosse só ser salvo, então a gente era salvo e Jesus podia levar a gente e morrer para o céu e tudo certo, né? Mas o intuito é a gente estar na terra e pregar o evangelho e ser o evangelho aonde a gente está, né? Porque daí a gente entra muito nessa questão também de pregar o evangelho. Então vamos fazer o evangelismo. Então vamos fazer uma saída dos jovens adolescentes para a rua para pregar o evangelho. Mas não é só sobre isso. É sobre você realmente viver esse poder no seu dia a dia, na sua universidade, na sua escola, né, no seu trabalho, na sua casa. Né? Porque tem muitas pessoas que vivem o sobrenatural dentro da igreja, dentro dos cultos, mas nas suas casas, tipo, não vivem esse mesmo sobrenatural, né? Então, é uma coisa que realmente ela abrange todas as áreas, como o Elvis falou, né? É um estilo de vida, né, que a gente vive. Eu tenho até uma situação que eu lembrei agora. Um tempo atrás, eu morava ali em cima do Louro Lanches, né? E eu lembro que eu orava para o Senhor, eu orava no secreto, pedi para o Senhor...
Senhor, eu quero experimentar esses dons, essas curas, tudo isso que tem aqui na Bíblia, tudo que a gente lê, eu quero experimentar. Eu quero ver isso na minha frente. E eu lembro que um dia eu estava me arrumando para ir para o culto de jovens, e era no sábado, e faltava 10 minutos para chegar no culto. Morava bem pertinho ali da igreja, e eu saí ali desesperado, correndo ali, tranquei a porta e já desci as escadas. E aí, quando eu estava no estacionamento ali, tinha um rapaz com muita dor na perna. Dava para ver, ele estava quase chorando assim de dor, e a esposa dele estava do lado dele ali. E eu entrei no carro e aí o Espírito Santo falou, vai lá e ora por ele. E aí tinha aquele monte de rapazes lá junto, lá com ele. Eu falei, poxa, eu não vou orar por ele, né? Os caras vão ficar me olhando, e esse doido aí, né? Aí eu entrei dentro do carro, abri a porta para entrar no carro e aí o Espírito falou, mas você não orou pedindo por sinais e maravilhas e agora você não quer fazer? E aquilo, tipo, mexeu comigo, sabe? Sim. Aí eu falei, eu vou lá. Me deu medo, me deu vergonha, mas eu fui mesmo assim. Eu cheguei, falei, oi, beleza, tudo certo? Aí ele, tudo certo. O que aconteceu aí com a tua perna? Ele, não sei, cara. Não conseguia mexer a perna. Daí eu falei, você acredita em Deus? Ele falou, acredito. Em Jesus? Aí ele, acredito. Eu falei, eu posso orar por você então? Sua perna vai ser curada. Aí Uau, a coragem. Aí ele falou... Vai Ele ser ficou curada, assim, né? ele ficou assim me olhando, aí a esposa dele começou a rir de mim, assim. E aí eu falei, não tem problema, eu vou orar e Jesus vai curar a tua perna, pode ficar tranquilo dele. Pode orar então. Aí eu coloquei a mão assim no joelho dele e comecei a orar, eu orei por cura. Deus, cura essa perna completamente em nome de Jesus. Amém. Aí ele ficou me olhando, daí eu, vou aí, cara, que eu tô atrasado, falei para ele. Aí eu saí, dei tchau para eles, entrei no carro e saí. Aí, quando eu estava saindo do carro, saindo com o carro, olhei para trás pelo retrovisor, assim, eu vi ele batendo a perna no chão e testando, assim. E, tipo, a cara da mulher, tipo, de assustada, assim, tipo... E o cara saía andando, assim, pelo estacionamento, voltava. Já cheguei no culto daquele jeitaço, né? Querendo orar por todo mundo. Pulando, eu falei, meu Deus, fiz um milagre hoje. Sim. Tipo, eu presenciei um milagre hoje. Eu pedi e Deus fez. Cara, glória a Deus. E até já sobre isso que a gente está falando mesmo, como que vocês veem a nossa decisão, como que a nossa decisão por viver essas coisas, sabe? O sobrenatural de Deus, de obedecer, de viver esses sinais e maravilhas, como que isso coopera para a grande comissão, sabe? A missão do coração de Deus. Porque essa pessoa, a mulher ali, né, meio que debochou e tal, muito provavelmente ela não deveria ser cristã ou, né, não vive de fato, né, com o Senhor. Então, o impacto disso, sabe? Da nossa decisão de viver o sobrenatural do Senhor nos perdidos, sabe? Naquilo, no ID. Se vocês puderem explorar um pouco mais isso, sabe? Cara, eu acredito que um dos maiores impactos é a salvação, né? Porque, claro, eu acredito muito, assim, que o Espírito Santo, ele mima a gente, né? Jesus, ele mima muita gente também. Eu já fui curada e eu tinha uma perna maior do que a outra e eu fui curada, eu vi minha perna crescer. Então, assim, eu não tinha nenhuma necessidade de receber aquilo de Deus. Mas naquele momento o Senhor proveu que eu tivesse aquela experiência, sabe? Não só eu, mas as pessoas que estavam ao redor também. Porque quando a gente vê uma cura, um milagre, como eu sou, ele já saiu correndo, já alegrão, né? Porque isso aumenta a nossa fé, né? Sim. E eu acredito que além dessa questão de aumentar a fé, a questão da salvação, as pessoas, elas são atraídas por aquilo e acabam encontrando o Cristo que fez aquele milagre, né? Porque a gente é usado, mas quem faz é o Senhor. Isso. Sim. Então, eu acredito que, olhando assim, né, rapidamente, essas seriam as duas coisas assim que eu vejo: a fé, a nossa fé e a salvação. Sim. Não sei se tu concorda. Concordo plenamente. E hoje em dia, eu acredito que muitas pessoas a gente consegue falar de Jesus abertamente aqui no Brasil para essas pessoas, e muitas pessoas recebem, aceitam Jesus e a gente ora por elas, mas existem algumas pessoas que elas precisam de de um milagre mesmo, de algo sobrenatural acontecendo na vida delas.
E o natural de Deus é isso, né? Ser sobrenatural, né? E quando a gente chega e a gente apresenta Cristo para a pessoa de forma sobrenatural, eu acho que é muito impactante para ela. Uma pessoa que, por exemplo, está cega, nunca enxergou na vida, e você ora por ela e ela é curada. É inegável, né? Cara, não tem como. Ela que não tem só o Senhor possa fazer isso, né? Isso. Senão o Senhor. É algo que só o Senhor, né, poderia fazer, né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que existem pessoas que Jesus quer curar, né? E a gente tem isso dentro de nós, né? A gente tem o Espírito Santo, né? Os sinais acompanharão aqueles que creem, né? Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, né? Falarão novas línguas. Então, isso é para todos os que creem. Então, tipo, a gente precisa exercer a nossa fé para que Deus entre com o sobrenatural dele, né? Sabe que é legal também que quando a gente vê isso acontecendo, a gente percebe assim que o amor de Deus é revelado, sabe? Quando você é curado, ou quando você vê alguém sendo curado, você sente assim realmente presenteado assim pelo Senhor, sabe? É um sentimento indescritível assim. Então eu acredito que quando a gente vive essas experiências, a gente revela o amor de Cristo, sabe? E as pessoas precisam ter um encontro com esse amor. E se não for, né, através da leitura da palavra, porque muitas pessoas encontram amor através da leitura, através de um encontro no culto, algo nesse sentido, que seja através, né, de sinais, de maravilhas, do sobrenatural mesmo de Deus, sabe? Sim. E como você estava falando ali da sua experiência, né? Que a sua perna foi curada e tudo mais. E que aquilo não era só sobre você, mas das pessoas que estavam à tua volta testemunhando. E assim, cara, como Deus tem esse olhar macro, assim, né? Tipo assim, a gente tá ali e, como tu falou, é maravilhoso tu participar. Tu ser aquela pessoa que vai e ora e a pessoa é curada. Tu se sente, meu Deus, obrigado, Senhor, por isso. Mas como isso, assim, não é mesmo sobre nós, né? E talvez, assim, como tu falou, nem somente sobre aquele que está sendo curado, mas as pessoas que estão à volta, porque aquela pessoa que foi curada, obviamente, teve uma experiência com o Senhor, mas talvez aquela situação vai salvar os outros que estavam à volta, sabe? Então, assim, como a decisão de uma pessoa que decide obedecer ao Senhor impacta a vida não só daquela pessoa que está recebendo o milagre, né, a experiência ali com o Espírito Santo, mas de todos que estão à volta, assim. Esse olhar macro do Senhor é incrível, né? É muito, muito incrível mesmo. E aí, assim, pra gente viver isso, né, igual, na tua experiência ali, que você foi orar pelo rapaz e tal, tu ouviu a voz do Espírito, né? O Espírito Santo falou pra ti. E a gente sabe que no nosso meio muitas pessoas têm essa dificuldade ainda de discernir a voz do Espírito Santo, né? E realmente, assim, é algo que você constrói com relacionamento e tudo mais. Não é algo... É até difícil de explicar, né? Quando alguém vem pra gente, como que eu ouço a voz do Espírito Santo? Então, é uma dificuldade de muitos, né? Mas, assim, pra gente viver o sobrenatural do Senhor, viver na direção do Espírito Santo é essencial, né? Ouvir a voz do Espírito Santo é essencial. Sim. Então, eu queria que vocês compartilhassem, assim, da experiência pessoal de vocês mesmo, na vida de vocês, sabe? Como que é esse discernir a voz do Espírito? Como que o Senhor trabalha com vocês, sabe? Eu acredito que é meio particular isso. Cada pessoa tem uma maneira de escutar a voz de Deus. Até porque você vai começar a discernir melhor a voz de Deus, a voz do Espírito, tendo relacionamento com Ele. Esse é o principal fator. Sim. Mas existem formas, né? Por exemplo, Deus ele nunca vai falar contigo algo que não está na Bíblia. Isso é essencial. Se você escutar vem um pensamento na sua cabeça e não for bíblico, corre daí, porque não é Deus que está falando. E outra coisa também é que até perguntei para o pastor uma vez, no início da minha caminhada,
pastor, mas como que eu escuto a voz de Deus? E ele me falou um negócio bem legal. Ele falou assim, só o seu eu, ele nunca vai querer orar por ninguém. O seu eu, ele nunca vai querer dizimar o dobro. Verdade. O seu eu, ele não vai querer coisas que saiam, sabe? Do conforto, né? Do normal ali, do conforto. Então, quando vinha uma convicção de você entregar uma palavra para uma pessoa no meio da rua, ou você pedir para orar por uma pessoa, ou falar de Jesus, cara, não é teu. Dificilmente. Não é teu isso. É o Senhor que está querendo te usar ali. E, às vezes, muitas vezes já aconteceu isso comigo. Você bem sabe disso, no começo da minha caminhada ali. Teve uma vez que eu fiquei chorando por dias, porque Deus falou comigo e eu não obedeci. E por vergonha. No começo eu falava, Deus, você não quer. Se você quer que eu fale com ele, então, tu faz isso. E, tudo que eu ia falando, testando Deus ia fazendo tudo. E aí eu tive a oportunidade de falar pro cara e não falei. E não obedeci ali. Depois fui para casa e fiquei chorando. Chorei, meu amor, Deus falou comigo para o cara parar de fumar e eu fiquei segurando aquilo e eu não falei, e ele pode morrer. E aí eu li aquela passagem que se Deus falar para você... nesse mesmo dia eu li essa passagem que quando Deus fala contigo, para você falar para o homem mau, sair dos seus maus caminhos e você não fala, o sangue dele cairá sobre as suas mãos. Aí eu fui falar com o pastor. Chorou o resto do mês. E aí eu fui falar com o pastor, eu vou morrer? O que vai acontecer comigo? Aí ele falou, não, tu estava na ignorância e tal, né? Tava falando, tá aprendendo ainda, tu é novo na fé, calma. E aí... Eu vou morrer. E eu lembro uma coisa que me impactou muito nessa conversa com o pastor, que o pastor falou, começa aos poucos, não pede força se tu não quer carregar peso. Às vezes tu pede alguma coisa, só que quando chega na hora tu vai correr, entendeu? Começa aos poucos. Às vezes, eu lembro na minha caminhada, no começo, no início da minha caminhada, eu falei, tem que falar, Jesus te ama para aquela pessoa. Aí eu parava a pessoa na rua e falava, Jesus te ama. A pessoa, obrigado. Falava isso. E eu saía felizão. Falei, Jesus te ama para a mulher e ela nem me conhece, eu nem conheço ela. Fica perdendo a vergonha, e aí tu vai... pequenas coisas vai fazendo com que você... mate aquele monstro lá que você tem dentro de você. E a gente que você cria na nossa mente. É verdade. Só que a verdade é que depois aquela pessoa muitas vezes nem vai ligar. Às vezes a pessoa vai aceitar numa boa. É isso. Eu ia falar mesmo o que o Elcio falou ali, em relação a... O inimigo nunca vai colocar na nossa mente a hora para alguém, né, dar uma palavra ou algo nesse sentido. E, claro, a gente tem que ter discernimento e sabedoria, né? Não dá para sair falando, né, qualquer coisa. E o Espírito Santo, ele está falando a todo momento. Então, basta a gente realmente desejar obedecer, né? Sim. E uma coisa, assim, que eu reparo muito, assim, na minha vida, né? De que não é que o Espírito Santo para de falar, mas a partir do momento que tu não obedece à voz de Deus, parece que fica mais difícil. Sabe? Tu vai negligenciando. O Espírito falou hoje, e aí tu não obedeceu. Daqui a pouco parece que, ele não tá mais falando, mas ele tá. Só que parece que a voz tá um pouco distante, porque, vai perdendo a sensibilidade, né? Porque, poxa, tu falou que ia me obedecer. E aí, toda vez que eu te peço, tu vira as costas, chega um momento que parece que a gente não escuta mais. Mas porque, imagina, alguém falando pra ti, é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, às vezes, eu acho que até a gente começa, sabe... não quero mais ouvir, sabe? Porque eu não vou fazer. Eu não vou perder a vergonha, não vou perder o medo. Deixa pra lá, faço outra coisa e pro reino. Mas isso aqui fica pra cá ou fica pra outro, isso fica pra quem não tem vergonha, pra quem não... né? Enfim. Então, eu acredito que o exercício de obedecer faz com que a gente ouça mais claramente a voz de Deus, sabe? O Espírito Santo... E é aquela coisa, né? Eu posso contar com você. Né? Eu lembro que
a maior fase da minha vida, assim, que eu vi muitos sinais e maravilhas, foi numa época de que eu estava realmente entregue para isso. Sabe? Na faculdade, a gente tinha um movimento universitário e a gente orava pelas pessoas. A gente tirava um dia da semana que a gente fazia o caça-tesouro. Então, a gente se reunia e a gente pedia palavra de conhecimento. E aí, o Senhor entregava. Às vezes, uma pessoa falava, eu vi uma menina com um piercing no nariz, o cabelo preto, não sei o que lá. Eu vi uma roupa tal. Eu senti uma sensação de depressão, de suicídio. E aí, a gente juntava tudo aquilo. Às vezes, eram 2 pessoas, 3... E a gente ia atrás dessas pessoas na faculdade, tipo, nosso intervalo. E a gente era intencional. Porque, tipo, às vezes isso não vai acontecer no nosso dia a dia só, tipo, talvez sim, mas muitas vezes a gente precisa ser intencional. De pedir mesmo, de pedir né? para o Espírito Santo características, né? De realmente ter compaixão, né? As pessoas na Bíblia, a gente vê em que o Jesus, ele agia em compaixão, né? Então, a gente também precisa ter compaixão. E se a gente só viver a vida, né? Normal, nosso dia a dia, a gente não está tendo muita compaixão, a gente só está vivendo. Real. Então, a gente pedia as características e saía a procurar. E, muitas vezes, tá? Muitas vezes encontramos pessoas que a menina estava querendo se suicidar, um casal ia se separar, precisava de cura, a gente orava, a pessoa era curada. Então, eu acredito que o Espírito Santo está falando a todo momento. Ele já falou. Vocês têm o Espírito Santo, então vai, prega, sabe, se move. Você crê, então vai acontecer. Os sinais, as maravilhas vão te seguir. Então, já falou. Só basta a gente realmente obedecer, sabe? E realmente ser intencional. Eu acho que até o Imersão vem para isso, sabe? Para a gente ser mais intencional nisso. Porque a gente acaba vivendo, né, atos assim no nosso dia a dia. Mas talvez não com tanta intencionalidade. Real. E vocês até comentaram algumas dificuldades, né? Que às vezes tentam nos impedir, nos parar, né, em obedecer a voz do Espírito. E é fato, assim, de que para a gente viver uma vida sobrenatural com o Senhor e obedecer a voz do Espírito Santo, a gente tem que estar disposto a abrir mão de algumas coisas, né? A quebrar algumas coisas dentro da gente. Vocês já começaram a falar sobre isso. Explorem mais um pouco, assim, sobre essa questão, sabe? De realmente abrir mão de si para obedecer a voz do Espírito. Eu acredito que, claro, né, o medo, a vergonha, a incredulidade, né, isso tudo atrapalha a gente de viver isso, né? E, cara, uma das coisas também que eu acho que a gente comentou esses dias, Ana, no sentido da gente estar perto de pessoas que desejam o mesmo, sabe? Sim. Eu acredito que isso faz toda a diferença. Porque, cara, quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente começa a se debruçar nas Escrituras e ler tudo o que Ele fez e tudo que aconteceu com a igreja, com os discípulos, mas a gente é tomado por um desejo de viver aquilo. Tipo, é difícil alguém que não olha aquilo e fica, tipo, extasiado, né? E deseja viver. E tem esses momentos com Deus de oração, assim, Deus, eu quero viver, faz eu viver. Então, é difícil a gente não ter esse desejo. Porém, em alguns momentos, se a gente não ter pessoas do nosso lado que realmente queiram viver isso, é muito fácil da gente, tipo, deixar aquilo morrer, sabe? Eu acredito que, né, a Bíblia fala ali que os discípulos fizeram um alvoroço, né? Naquele tempo ali onde muitos estavam se convertendo e o evangelho estava sendo pregado. Só que eles estavam juntos, né? E eu vejo assim, eles eram 12, né, 11 no caso, que estavam juntos com o mesmo propósito, a mesma visão. Sim. Então, além de toda essa questão do medo, da vergonha, eu acredito que quando tem um que não tem vergonha, o outro que não tem muito medo, e aí todo mundo se junta e fala, a fagulha que vai incendiando, né? É a fogueira que vai crescendo, entendeu? Então, eu acredito que quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm esse desejo, que anseiam viver esse sobrenatural, é muito mais fácil. Na época da faculdade, eu lembro que, cara, Deus mandou pessoas assim de todo canto, assim, e pessoas que tinham esse mesmo desejo. Parece que, tipo assim, um daqui, um de lá, um de cá, se encontraram. E aí aquilo fez com que a fogueira acendesse e a gente realmente tivesse coragem de pregar o evangelho de maneira sobrenatural, sabe?
Então, eu acho que uma das dicas, assim, né, para quem quer viver o sobrenatural é ter pessoas ao seu lado que desejam também ver o sobrenatural, sabe? E realmente instigar isso um no outro, né? Tipo, eu tô na rua com o Elvis e eu vejo alguém doente, alguém mancando, alguém... vamos lá, sabe? Eu acho que isso acaba amenizando a vergonha um do outro, né? Porque ir sozinho é difícil. Sim. Então, acho que isso seria uma boa, assim, pra gente conseguir viver isso junto, sabe? Eu concordo 100% ali com o que a Gia falou, e a vergonha nos trava muito. Eu acredito que a vergonha e o medo do que as pessoas vão achar é a pior, é a coisa mais difícil, assim, vou colocar porque aqui. mexe Na minha no nosso caminhada, orgulho, né? para mim, O ego, foi né? mais difícil, porque eu ficava imaginando, tipo, o que as pessoas vão achar de mim, eu parar elas na rua e pedir para orar por elas, ou para falar de Jesus, o que elas vão pensar de mim. E o engraçado é que, tipo, essa pessoa nunca mais vai ver a gente. Isso. E a gente tá morrendo de medo. Tipo, morrendo de medo do Sim. quê? Sim. Né? E eu lembro que eu orava muito para Deus quebrar essa vergonha, né, no meu coração. Eu lembro que eu estava lendo um livro nessa época que era Como Águias. Eu não lembro do autor, mas foi um missionário que foi na igreja e ele tinha esse livro, e eu lembro que eu comprei esse livro. E foi um livro muito bom, assim. Eu lembro dessa parte que ele falava que como você quer ver milagres de Deus, como que você quer ver Deus agindo no seu sobrenatural, mas você não faz nada para isso acontecer. Você não ora por ninguém na rua, você não fala do evangelho para ninguém, você não cria oportunidades para o sobrenatural de Deus acontecer. O sobrenatural de Deus não vai acontecer só ali no teu quarto, ali você orando. Claro que isso é essencial para a vida cristã, mas se você quer expulsar demônios, se você quer, sabe, experimentar tudo que os discípulos experimentaram, o mais de Deus, esse desejo que a Jéssica falou, tipo, ter esse desejo de, eu quero orar para aquele cara e eu quero curar uma pessoa, eu quero ter essa experiência. Você ter esse desejo e você orar por aquilo. Eu quero fazer isso aqui, eu vou começar a orar. Deus, mas para mim fazer isso eu quero que você tire meu medo. E eu quero que você tire a minha vergonha de eu parar uma pessoa na rua e falar de Jesus para ela, ou o que quer que seja. E com certeza, né? Se você tiver alguém ali, ou alguma brasinha ali do teu lado para te ajudar, vai ser excelente. Sim. Sabe o que me veio muito agora também? Que eu acredito que a nossa falta de compaixão e a nossa falta de amor, sabe? A gente passou recente por uma experiência onde a gente se reuniu para orar para uma pessoa por cura. E a gente fez campanha de oração, e a gente tirava um tempo para orar para essa pessoa. E por que a gente fez isso? Porque a gente amava ela, sabe? A gente se moveu em compaixão. Então, eu vejo isso, assim, às vezes a gente tem mais facilidade de orar e pedir por sinais e maravilhas quando é alguém que a gente ama. Só que o Senhor pede para que a gente ame a todos, né? É amar o próximo. E não é só o próximo do meu lado, né? É toda a criatura que Ele criou. Então, acredito que a gente, além de pedir para o Senhor para Ele nos tirar o medo, a vergonha, é nos dar mais amor. Mais amor pelas vidas, pelos perdidos, mais compaixão. Porque eu acredito que isso move o coração de Deus, sabe? Move realmente as coisas. Então, eu acredito que uma coisa leva a outra, sabe? Sim. Isso tudo parte da nossa decisão, né? De quando a gente começa a viver com Cristo, a gente decide viver com Cristo, cara, ali a gente precisa decidir que o nosso eu vai morrer, né? Então, ali o meu orgulho é quebrado. As minhas vontades para mim mesmo, né, os meus sonhos para mim mesmo, eles deixam de existir, porque agora eu estou com Cristo e a vida que eu quero viver é a vida de Cristo, né? Então, acho que esse olhar, sabe, esse desejo, ele precisa nascer naquele momento. Porque não tem como a gente viver uma vida parcial com o Senhor, né? Tipo, até aqui eu vou com o Senhor, até aqui eu obedeço, mas aqui eu já não quero, isso aqui eu já não estou tão disposto. Isso até mostra uma imaturidade, né, da nossa parte. Sim. E vocês compartilharam já algumas experiências que vocês viveram com o Senhor, né? Nesse sentido.
Mas tem, assim, alguma experiência muito marcante na vida de vocês, assim, com uma experiência sobrenatural mesmo, com o poder do Espírito Santo que, sabe, marcou o coração de vocês? Eu tenho algumas, mas tem uma situação que aconteceu que eu pedi para Deus que eu queria experimentar o poder de Deus. Eu queria orar por alguém e ela ser curada. Eu queria experimentar, sabe, essas coisas. E aí eu lembro que eu estava nessa situação, eu estava chegando do trabalho e o pneu da minha bicicleta furou. Só que no outro dia eu ia trabalhar, eu trabalhava 10 quilômetros da minha casa. Então, eu teria que arrumar ali o pneu da bicicleta naquele dia. Eu lembro que eu fiquei muito bravo. Eu voltei empurrando a bicicleta até a bicicletaria. Ele, no caminho, tinha um andarilho e ele falou: "Ô, você tá bem, né, cara? Tem um trabalho e tal, tudo. Me arruma um dinheiro aí." Ele falou. Aí eu lembrei daquela passagem de Pedro, né? Daí eu falei assim: dinheiro eu não tenho. Eu falei para ele, não tinha mesmo. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma coisa muito melhor. Aí ele falou: o quê? Daí eu falei: vem cá, eu posso orar por você? Aí ele falou: poxa, cara, mas cara, se eu te contar, tu não vai acreditar, eu era criminoso, eu assaltava carga. Ele falou: roubava carga no Paraná. Eu falei: não tem problema, o evangelho é para todo mundo, cara. Também sou todo errado, ninguém é perfeito. Aí ele falou: pode orar então. Daí eu coloquei a mão no ombro dele e falou: não. Ele tirou minha mão e colocou na cabeça dele e falou: ora aqui. E a gente estava tipo, na calçada, do lado da gente tinha uma ciclovia. Aí era umas 6 horas, horário de pico, aquele transtorno, né? E eu orando ali por ele no meio ali. E no meio da oração, uma moça, ela esbarra numa bicicleta, assim, ela tá de bicicleta também, ela acaba caindo ali na ciclovia do meu lado. E ela cai de joelho no chão, depois escutar o estralo até. Aí ela começou a gritar de dor, assim, do meu lado. Aí eu já pensei: olha só, cara. Tipo, parei de orar por ele. Aí fui lá ajudar a mulher, né? Tirar ela do meio ali. Aí eu ajudei ela, puxei ela meio que arrastando ali. Aí ela começou a pedir pela ambulância. Aí eu fiquei olhando e, tipo, o Espírito Santo falava comigo: vai, ora por ela. E aí, tipo, começou a chegar muita gente, mas muita gente mesmo, porque foi um acidente que aconteceu ali, né? E, ficou muitas pessoas, assim, ao redor, assim, dela, e eu ali junto com ela. Eu fiquei muito pressionado ali na hora e eu não consegui orar por ela. Tipo, eu falei para ela: então, beleza, então. E fui saindo assim, e, tipo, depois, cara, você não tem ideia, tipo, a depressão que me deu, né? Eu me culpava, tipo, eu falei: olha o que Deus queria fazer ali no meio de todo mundo. E, eu sou, tá doido, cara. E, claro, isso foi no começo da minha caminhada e foi algo que o Senhor foi moldando em mim, né? Tirando essa vergonha, né? Hoje eu sou bem sem vergonha, né? No bom sentido, né? Eu chego e oro mesmo, me falo mesmo para a pessoa, mas eu lembro que aquilo me moldou, sabe? Essa experiência de ter... eu perdi uma oportunidade. Eu podia ter feito ali aquele... né, tipo, o que Deus mandou, e Deus poderia ter curado a mulher, né? Eu não sei. E as pessoas iam testemunhar aquilo, né? Todas as pessoas, né? E eu lembro que foi numa semana que eu estava ali, tipo, uma semana fazendo jejum, oração para isso acontecer, sabe? E aconteceu e eu não tive... O medo me travou, sabe? Essa foi uma situação que me marcou muito, né? Não foi uma coisa boa, assim, né? Poderia ter sido melhor, mas foi um aprendizado muito grande. Sim. Já. Cara, tu tava falando, eu lembrei de um episódio, né? Na faculdade. Eu tava, acho que no 5º período, e aí eu fazia uma matéria do 2º, tipo, bem aleatória, assim. Então, a galera não era da minha turma, e aí eu não conhecia ninguém. Então, eu ficava, tipo, bem isolada, assim. E aí, alguns dias depois, assim, do início do semestre, uma menina que estudava naquela sala se suicidou. Uau. E aí, eu lembro que...
cara, aquilo mexeu muito comigo. Mexeu muito, assim. Eu lembro que eu trouxe para a célula na época e eu falei, gente, as pessoas estão morrendo. E o que a gente... Eu fiquei muito indignada. Eu pensei assim, cara, e se eu tivesse ouvido a voz do Espírito Santo, tipo, sabe, ao ponto de chegar para ela e falar, cara, tu é preciosa, tu não precisa tirar tua vida, sabe? Eu tenho algo para ti. E eu não ouvi, e claro, né? A gente não pode também dizer qual que era a vontade de Deus, como que Deus ia agir. Mas eu não conhecia ela, não ouvia a voz de Deus, ela se suicidou. E eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu descobri que ela tinha um namorado. E aí um amigo nosso lá da faculdade conhecia ele, o Rafa. E aí a gente entrou em contato com ele e eu falei, cara, a gente precisa ir na casa desse menino. Porque ele também tinha histórico de depressão, assim como ela e tudo mais. E aí a gente foi várias vezes, assim, ao encontro dele, a gente foi na casa dele, a gente comeu com ele. Tipo, a gente não conhecia ele. Eu nunca tinha visto ele na vida. Mas o sentimento de compaixão, sabe, era tanto de, tipo assim, a gente não pode deixar acontecer com mais alguém, sabe? Sim. Que a gente levou, né, tempo, investiu tempo para estar com ele, com a família dele. E hoje, depois de um tempo, a gente não se falou mais, não teve tanto contato, mas hoje ele é cristão, ele se converteu. Ai, glória a Deus. Glória a Deus por isso. E eu creio que foi uma semente, sabe, plantada, porque ele tinha realmente muitas questões e tudo mais, tinha tudo para tirar a própria vida também depois daquela situação e tudo mais. Então, eu acredito que a compaixão, ela nos faz, sabe, sair dessa zona de conforto, assim, de viver só a própria vida e pensar que pessoas estão sofrendo. E eu posso, de alguma forma, ajudar, sabe? Sim. E um outro, bem rápido, assim, testemunho, uma menina também na fila da faculdade, do lanche, assim, da cantina lá, tava com a mão toda enfaixada e o Espírito Santo falou, vai orar para essa menina. Eu falei, tá aqui na fila, né? Daí o Espírito Santo, vai orar por ela. Daí eu cheguei perto dela, eu perguntei, qual é o teu nome, não sei o quê. Então, você acredita em Deus? Aquele, né, protocolo ali e tudo mais. E aí falei, posso orar por ti? Eu senti de orar por ti, e pela tua mão e tudo mais. Aí ela me contou o que tinha acontecido, eu orei por ela. E eu não pedi para ela tirar, né, a faixa, nada, jamais. Ainda não cheguei nesse nível, tira aí a tala, né? Sim. Era gesso na época, tudo. Aí eu peguei e fui embora. E aí eu falei do Flow e tal, do movimento universitário, e fui embora. E ela também. E aí, passou alguns dias, ela me mandou mensagem no Instagram do Flow, perguntando quem que era a menina que tinha orado por ela e tudo mais, se alguém conhecia, que ela tinha ido no médico fazer a consulta e não precisava mais de cirurgia. Uau. Ela ia fazer cirurgia e ela não precisava mais fazer cirurgia. Então, ela tirou a tala, tudo, e conseguiu. E tipo, acho que a cirurgia ia impedir ela de fazer alguma coisa muito importante, algo nesse sentido. Então, ali ela encontrou o amor de Deus através da cura ali, né? Então, acho que, claro, tem outros testemunhos, assim, mas que eu lembro, assim, bem forte, foram esses. Nossa, muito forte, muito forte. Gente, a gente está quase indo para o final, e aí, para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem alguns conselhos práticos, assim, para quem tem sentido, sabe? O Senhor chamar para viver algo mais profundo com o Senhor, viver essas experiências de obediência mesmo, sabe? Com o Espírito Santo. E, de repente, às vezes se sentem impedidos ou têm essas dificuldades que a gente comentou, né? Aqui ao longo da nossa conversa. Quais conselhos vocês dariam para essas pessoas, para que elas possam vencer isso no Senhor mesmo? Um conselho que eu daria é para você se aproximar de pessoas que estão queimando. Você está perto de pessoas espirituais, né? Isso faz toda a diferença, porque você pode se abrir para elas e falar tuas dificuldades, né? As tuas limitações. E essa pessoa mais velha de caminhada, ela vai te ajudar, porque você está iniciando, provavelmente está iniciando na caminhada e essa pessoa já passou por um caminho e ela vai te ajudar. Ela vai te dar os passos ali. E oração, acredito que se tem alguma coisa que te atrapalha, se a vergonha, o medo te atrapalha, cara, vai com medo mesmo. Ora por isso, sabe? Deus, arranca toda a vergonha de mim, arranca o medo, né? Arranca a insegurança, sabe?
E seja lá o que for, que você tiver medo, ou vergonha, ou algo que te impeça de fazer, você não se sente capaz, se você orar por isso e você for até lá, e você não vai fazer nada, na verdade. Quem vai fazer é o Espírito Santo. Sim, sim. Amém. Eu acho que, além disso, eu né, concordo. Eu acredito que também a questão do jejum, sabe? Algo que eu levo muito, assim, para minha vida, de que quando a gente está em jejum, quando a gente faz o jejum, né? Cara, a gente fica muito sensível. A gente fica muito sensível à voz do Espírito Santo. Então, até a Bíblia fala, né, que tem coisas que só, né, demônios, jejum e oração. caça só com jejum e oração. E eu acredito que até a questão do viver o sobrenatural mesmo, sabe? Se você tem diariamente ali o hábito de fazer jejum, você consegue ter mais sensibilidade à voz do Espírito e entender o que o Espírito Santo quer e ter mais coragem. E essa coisa, né, do eu ali que tu falou, né? A gente mata o nosso eu quando a gente faz jejum, a gente vê que a gente não é nada, a gente vê que a gente precisa de Deus, a gente vê que não é sobre nós. Real. Porque muitas vezes a gente... Quantas pessoas a gente vê assim soberbecer, né? Ai, eu que fiz. Ai, Deus me usou. Tipo, não é sobre isso. E quando a gente está realmente sensível ali ao Espírito Santo, né? Jejuando, a gente está morrendo para nós mesmos, matando a nossa carne, a gente vê que não é sobre nós, é sobre Ele. Então, acredito que isso também faz parte, sabe? Daria esse conselho. Sim. Amém, gente. Muito bom. Gostei muito da nossa conversa. Eu, com certeza, saio daqui mais faminta. O pastor Theo Hayashi uma vez falou essa frase num vídeo e me marcou muito. Se você quer ser mais faminto por Deus, ande com pessoas famintas, sabe? E eu acho que é isso, cara. Viver igreja é isso. A gente tá perto de pessoas famintas, né? Pra gente realmente ansiar mais por viver isso e tirar isso das quatro paredes e, sabe, levar isso para fora. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito, muito obrigada. Eu espero que o Senhor te abençoe, espero que o Espírito Santo tenha falado muito com você e que você saia desse vídeo aqui, vá orar e vá ouvir o que o Espírito Santo está te pedindo nesse tempo. Já quero te fazer um convite para a nossa conferência e imersão nos dias 10 e 11 de julho. Você está convidada a participar da nossa conferência e imersão Atos dos que Creem. Um abraço e Deus abençoe.